Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia básica. Na aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 7, que trata de fundamentos de química microbiológica e metabolismo microbiano. Essa é a parte 1 dessa unidade. O objetivo dessa unidade é a gente apresentar um pouco da química microbiológica, além de tratar dos mecanismos que a célula utiliza para a obtenção de energia. Vamos falar um pouco sobre as reações de oxidação-redução, a formação do ATP, que é a molécula de energia da célula, e conhecer um pouco como funciona esse processo inicial, dando os fundamentos básicos para entender melhor como funciona todo o processo metabólico da célula. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que esse conteúdo ele não pode ser compartilhado, transmitido, copiado, sem a minha autorização. Então, como eu falei, nós vamos iniciar falando sobre os fundamentos da química microbiológica. A partir de agora, nós vamos começar a relembrar os compostos que são biologicamente importantes. Como a gente sabe, todas as células, de todos os organismos vivos, elas são constituídas de compostos químicos e utilizam compostos químicos também como nutrientes. Esses compostos químicos eles podem ser inorgânicos ou orgânicos. E os orgânicos, para o caso dos organismos vivos, têm um maior significado biológico. São eles os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. A partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses grupos e qual é a importância dentro do metabolismo microbiano. Os carboidratos, como a gente já conhece muito bem, eles são os açúcares, e o amido. São a principal fonte de energia das células, é a fonte primária e desempenha funções muito importantes nos seres vivos. Ajudam a formar a parede celular bacteriana, que é o famoso peptídeo glicano, que a gente já viu em unidades passadas. Forma o bloco construtivo do DNA através da desoxirribose. É utilizado também na síntese de aminoácidos e gorduras, e esses aminoácidos e gorduras eles vão dar origem a estruturas celulares e de fornecimento de energia. Atua como reserva de alimento, como glicogênio, o próprio amido, e que as células armazenam para utilizar posteriormente quando houver alguma carência nutricional. E a principal função talvez seja fornecer combustível para as atividades celulares, sendo uma fonte de energia de uso imediato. A glicose é um exemplo dessa fonte rapidamente utilizável pelos organismos vivos. Os carboidratos eles são compostos de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui nós temos alguns exemplos de carboidratos que são biologicamente muito importantes. A glicose é a principal fonte de energia das células vivas. O glicogênio é um material de armazenamento, uma fonte de armazenamento nutritivo em animais e bactérias. A celulose faz parte da composição de paredes celulares de plantas e algas, e algumas algas. O amido, ele é produzido pelas plantas, é uma fonte nutricional, uma fonte de alimento para os humanos, e algumas algas têm a capacidade de armazenar, de ter como reserva energética o amido. Temos também os lipídios. É o segundo maior grupo encontrado na matéria viva. São moléculas apolares, ou seja, são insolúveis em água, porém são solúveis em outros solventes, como clorofórmio, acetona, o éter ou benzeno. Atua muito como armazenamento de energia. As algas, algumas microalgas, como a clorela, armazenam lipídios como fonte de energia. Fazem parte da estrutura de membranas, como é o caso dos fosfolipídios e de paredes celulares. Alguns lipídios simples conhecidos são os triglicerídeos ou gorduras, e os lipídios complexos são os que também têm fósforo, nitrogênio e enxofre na sua composição. As proteínas são componentes muito importantes das células. Para você ter ideia, em torno de 50% ou mais do peso seco das células é formado de proteínas. São compostos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e algumas proteínas também têm enxofre na sua composição. Elas são fundamentais para a estrutura celular.
Nas membranas tem a presença das proteínas, que fazem o transporte de substância, não sei se vocês lembram. Faz parte também da composição da parede celular e também de alguns componentes do citoplasma. As proteínas simples, elas são formadas somente por aminoácidos, mas a gente também tem as proteínas conjugadas, que são formadas por aminoácidos e compostos orgânicos ou inorgânicos. As proteínas desempenham papéis muito importantes na célula. Um exemplo são as enzimas, que são catalisadores biológicos capazes de acelerar reações bioquímicas. Tem as proteínas transportadoras, como as porinas, que fazem transporte de substâncias através da membrana citoplasmática. Tem as proteínas que são as bacteriocinas, são toxinas produzidas por bactérias. As exotoxinas são produzidas por patógenos que excretam toxinas capazes de manifestar alguns sintomas de algumas infecções. E as proteínas também ajudam a constituir os flagelos, que são responsáveis pelo movimento de células bacterianas, por exemplo. A proteína do flagelo é a flagelina. As proteínas, elas são formadas por cadeias de aminoácidos e vão assumindo estruturas, A variação nessa estrutura está relacionada com a função de cada uma dessas proteínas. A função da proteína ela depende da sua capacidade de reconhecer e se ligar a outra molécula. Um exemplo disso é a enzima, que é uma proteína que tem a capacidade de se ligar a um substrato, que na química a gente chama de reagente. E essa ligação entre enzima e substrato vai formar alguns produtos. Outro exemplo é a relação entre anticorpo e antígeno. O anticorpo é uma célula de defesa do organismo contra algum antígeno, E essa forma exclusiva une-se à molécula específica para realizar uma função específica, ou seja, para cada enzima tem um grupo específico de substrato, para cada anticorpo um grupo específico de antígeno. Há aí uma relação extremamente específica. É importante a gente ficar atento ao processo de desnaturação de proteínas. A desnaturação é a perda dessa configuração, dessa estrutura tridimensional da proteína. Isso ocorre quando ela é submetida a elevação de temperatura ou alteração de pH, ou quando no meio há a presença de alguma substância tóxica, como a ureia. Então, quando a proteína ela é desnaturada, ela perde sua atividade biológica específica. Os aminoácidos eles continuam agrupados, E aí retorna para a sua estrutura primária, mas perde a atividade biológica. Por exemplo, uma enzima, quando sofre um processo de desnaturação, ela não catalisa mais reações. Dependendo da severidade dessas condições de desnaturação, ela pode ser reversível ou não. Se for muito forte, muito intensa, realmente tem uma perda irreversível da atividade dessa proteína. Outros compostos biologicamente importantes são os ácidos nucleicos. Eles estão presentes em todos os seres vivos e são responsáveis pela informação genética e hereditária dos organismos. É o caso do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, está no núcleo das células e é responsável por essa transmissão da informação genética, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Ele está essencialmente no citoplasma, nos ribossomos, para a produção de proteínas. Os ácidos nucleicos eles são formados por nucleotídeos, que por sua vez são compostos de uma pentose, que pode ser a desoxirribose ou ribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que podem ser as purinas ou pirimidinas, E o nucleosídeo, que é a purina ou pirimidina associada a uma pentose. Os nucleotídeos funcionais, que são muito importantes e que a partir de agora a gente vai ouvir falar muito, são o ATP e o ADP, que são formados por um açúcar, mais uma base nitrogenada, mais um grupo fosfato. No caso do ATP, ele é formado por uma adenina, mais a ribose, mais 3 grupos fosfatos. A adenina, a diferença é que tem somente 2 fosfatos.
O ATP é a principal molécula de energia da célula. A gente chama de moeda energética. Quando o ATP ele é quebrado, ele possui uma ligação de alta energia, quando ele é quebrado, libera uma grande quantidade de energia. E essa quantidade de energia ela vai ser utilizada para a célula desenvolver uma série de atividades importantes, inclusive para sintetizar compostos que são importantes para a manutenção da célula, para a formação de parede celular, de membrana, no processo reprodutivo e etc. Bom, depois de termos relembrado um pouco dos compostos biologicamente importantes para a célula, a gente vai passar agora a falar um pouco sobre a bioenergética, ou seja, a energia produzida pelos organismos vivos, pelas células microbianas, para realizar suas atividades importantes. Então, a energia é a capacidade de realizar trabalho. Ela é medida em quilojoules. Toda e qualquer reação química ocorre com uma variação de energia, que eu tenho os reagentes, A mais B dando produtos C mais D. Parte dessa energia, dessa reação, ela pode ser liberada na forma de calor e outra parte da energia, a energia livre, ela está disponível para realizar trabalho útil. Nós podemos calcular essa variação de energia, que é o ΔG padrão. Quando nós temos um ΔG negativo, isso quer dizer que ocorre liberação de energia livre, ou seja, uma reação exergônica, que libera energia. Para o nosso caso aqui, essa energia liberada ela é extremamente importante e útil para a formação de moléculas de ATP. Quando essa variação ela é positiva, isso quer dizer que a reação requer energia para acontecer. Ou seja, é preciso energia para que os reagentes possam reagir e formar os produtos. Então, é uma reação que a gente chama de reação endergônica. Para que possamos calcular a energia livre, que é o ΔG, é importante que a gente conheça a energia livre de formação dos reagentes e dos produtos. Mas o que é isso? Essa energia livre de formação é a energia gerada ou requerida para a formação de uma molécula a partir de seus elementos constituintes. Vamos lá para essa reação aqui. Na reação ilustrada aqui, nós temos os reagentes A mais B, dando produtos C mais D. Para calcular a energia livre, eu tenho que pegar os produtos, a energia de formação dos produtos, menos dos reagentes. Quando essa energia de formação ela é negativa, isso quer dizer que os compostos eles se formam espontaneamente. É o caso da molécula da água. Quando essa energia livre ela é positiva, quer dizer que os compostos eles não se formam espontaneamente, portanto, é necessário um incremento de energia. E como é possível acelerar as reações? Nos organismos vivos, nós temos as enzimas. As enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos. Elas são responsáveis por acelerar, aumentar a velocidade das reações químicas. Isso porque elas possuem um sítio ativo que se ligam ao substrato e faz com que hajam colisões mais eficientes entre os reagentes. E com isso eu tenho uma formação de produtos mais acelerada. Ela faz isso porque ela reduz a energia de ativação necessária para que uma reação aconteça. Vou já mostrar um gráfico. Como eu disse anteriormente, as enzimas elas são específicas para cada grupo de substratos. Cada enzima catalisa somente uma reação. Então, para a gente entender melhor, a função crucial das enzimas é acelerar as reações bioquímicas a uma temperatura compatível com o funcionamento normal da célula. Quimicamente falando, quando a gente quer aumentar a velocidade de uma reação, normalmente o que se faz, uma das alternativas é aumentar a temperatura. Com isso, eu tenho choques cada vez maiores, aumenta-se a energia cinética e eu tenho um aumento de velocidade de reação.
Mas concorda que, por exemplo, no nosso corpo, para eu aumentar uma velocidade de reação, eu aumentar a temperatura do corpo, isso é inviável, né? Então, nos organismos vivos, as enzimas elas são capazes de acelerar as reações, mesmo na temperatura em que cada organismo está adaptado. Exemplo, bactérias que vivem na neve, as enzimas são adaptadas a essa temperatura e continuam catalisando reações mesmo a baixíssimas temperaturas. Nesse gráfico é possível entender melhor como é o funcionamento de uma reação catalisada por uma enzima. Aqui nós temos a energia livre com relação ao progresso da reação. A reação ilustrada aqui são os substratos A mais B, dando os produtos C mais D. Nessa linha em rosa é a reação acontecendo sem a presença da enzima. Observe a quantidade de energia de ativação necessária para a formação dos produtos. Já na linha verde, é possível observar que há uma redução dessa energia de ativação necessária para a formação dos produtos. A energia de ativação é a quantidade de energia necessária para levar todas as moléculas de uma reação química a um estado reativo, ou seja, para que elas possam reagir entre si e formar os produtos. Então, com a presença da enzima, tem-se uma menor energia de ativação e, com isso, um aumento, da velocidade de reação de formação dos produtos. As enzimas são proteínas globulares, têm estrutura tridimensional no seu sítio ativo, que é onde se acopla o substrato. Elas são extremamente eficientes e é possível medir isso através do número de turnover. Esse número dá o número máximo de substrato convertido em produto por uma enzima por segundo. Olha só, a DNA polimerase 1, ela sintetiza 15 moléculas de DNA por segundo. A enzima DNA polimerase. A catalase, ela é capaz de decompor 40 milhões de peróxido de hidrogênio por segundo. As enzimas são classificadas de acordo com a reação que catalisam. Aqui nós temos as classes e qual tipo de reação. As oxidorredutases catalisam reações de oxidação e redução, em que o oxigênio e o hidrogênio são ganhos ou perdidos. As transferases fazem transferências de grupos funcionais. As hidrolases fazem reações de hidrólise. Exemplos muito conhecidos são a lipase e sacarase. As liases fazem remoções de grupos de átomos sem hidrólise. As isomerases fazem rearranjo de átomos dentro de uma molécula. E as ligases fazem união de duas moléculas. As enzimas são formadas por um componente proteico, que é a apoenzima, um componente não proteico, que são os cofatores, quando são íons, ou coenzimas, quando são derivados de vitaminas. A junção da apoenzima com o cofator ou coenzima, que é um ativador da enzima, formam a holoenzima, que é a estrutura ativa. Observe nessa ilustração que esse espaço é o que a gente chama de sítio ativo, onde o substrato é capaz de se encaixar perfeitamente, como se fosse um quebra-cabeça. As coenzimas desempenham um papel muito importante. Elas são carreadores. Elas auxiliam as enzimas para pegar átomos que são liberados por algum substrato e doados em seguida para outros substratos. Isso dentro de um processo de uma reação bioquímica. São também carreadores de elétrons, ou seja, removem elétrons do substrato e doam a outras moléculas em reações subsequentes. A maioria dessas coenzimas é derivada de vitaminas, e a ligação da coenzima com a sua enzima correspondente, ela não é permanente. As coenzimas, elas são muito importantes no metabolismo celular e a partir de agora a gente vai falar muito sobre elas. São elas aqui a NAD, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que faz parte das reações catabólicas, que são as reações degradativas, que liberam energia. E a NADP, que é a nicotinamida
adenina dinucleotídeo fosfato. Elas fazem parte das reações anabólicas, que são reações de síntese, que requerem energia. Outras coenzimas que também vão aparecer no processo metabólico é a flavina mononucleotídeo, flavina adenina nucleotídeo, que é o FMN e FAD. Todas são compostas por vitamina e riboflavina, vitaminas do complexo B. As coenzimas, a coenzima A, que é muito importante, vai aparecer lá no ciclo de Krebs. Ela é um derivado do ácido pantotênico, que é a vitamina B5, e também tem outras vitaminas do complexo B, e participa da síntese e degradação de gorduras e reações de oxidação lá no ciclo de Krebs. Então, vamos entender como funciona a ação enzimática? Nessa ilustração, nós temos o ciclo catalítico de uma enzima. Aqui a enzima com sua estrutura tridimensional, o sítio ativo, onde esse substrato vai se ligar. Ocorre a formação do complexo, que a gente chama de complexo enzima-substrato. Ocorre uma tensão nessa ligação e, nesse caso, ocorre a quebra desse substrato, formando dois produtos que são liberados da enzima, desocupam o sítio ativo e a enzima retorna para o início de uma nova reação. É importante lembrar que as enzimas elas não são consumidas no processo, elas podem ser reutilizadas várias vezes. Alguns fatores eles podem influenciar a atividade enzimática. Um dos principais é a temperatura. Toda enzima funciona com a sua temperatura ótima, ou seja, ela catalisa uma reação dentro de uma temperatura ótima. Quando se ultrapassa essa temperatura ótima, pode ocorrer uma redução da velocidade de reação, porque a enzima ela pode estar sendo desnaturada, que é quando ocorre essa perda da estrutura tridimensional. Então, ocorre uma troca do arranjo dos aminoácidos no sítio ativo, altera a forma do sítio ativo e o substrato não consegue se ligar mais, e pode haver uma perda da propriedade catalítica. Em alguns casos, essa desnaturação ela é parcial, em outros, ela é irreversível. Nesse gráfico, a gente tem a atividade enzimática com relação à temperatura, mostrando que a velocidade de reação ela aumenta à medida em que a temperatura aumenta, até chegar numa temperatura ótima. Logo em seguida, qualquer aumento de temperatura já pode levar a um processo de inativação dessa enzima. O pH também tem forte influência na atividade enzimática e, assim como a temperatura, a enzima também tem seu pH ótimo de funcionamento, onde a velocidade de reação ela atinge o seu máximo. Qualquer alteração de pH pode provocar uma alteração na atividade enzimática, uma redução de velocidade de reação, e isso ocorre porque há uma alteração da estrutura tridimensional da enzima e pode também haver desnaturação. A concentração de substrato também tem efeito na atividade enzimática. Observe aqui no gráfico a atividade enzimática com relação à concentração de substrato. O aumento da concentração de substrato faz com que a velocidade de reação aumente, até um ponto em que todos os sítios ativos das enzimas disponíveis estejam ocupados. Nesse ponto é onde a gente atinge a velocidade máxima. A partir daí, você pode adicionar mais substrato, que a gente não vai ter um aumento de velocidade de reação. Isso ocorre porque todos os sítios ativos estão preenchidos e já se atingiu a velocidade máxima. É importante lembrar que as enzimas elas podem ficar inativas pela falta de substrato. Então, é importante que a gente encontre a concentração ótima de substrato para que se tenha uma velocidade máxima de reação. A atividade enzimática ela pode sofrer inibição. Pode ocorrer a inibição competitiva, quando moléculas que são estruturalmente semelhantes ao substrato competem pelo sítio ativo da enzima. Um exemplo é a reação que ocorre para a formação do ácido fólico. O substrato é o ácido para-aminobenzoico, PABA,
que em reação com a enzima forma o ácido fólico. Só que existe um inibidor, que é a sulfanilamida, que ocupa o sítio ativo da enzima, modifica o sítio ativo e o substrato ele não pode mais se acoplar na enzima. E isso resulta na não formação do ácido fólico. Na inibição não competitiva, o inibidor ele não compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Ele interage com outra parte da enzima, é o que a gente chama de inibição alostérica. No entanto, quando ele se encaixa em outra parte da enzima, ele muda a estrutura tridimensional do sítio ativo. Isso provoca uma redução da atividade enzimática e pode ocorrer em enzimas que necessitam de íons metálicos para ativação. Substâncias, por exemplo, como o cianeto e o fluoreto, elas se combinam com esses íons e inativam as enzimas. Existe ainda a inibição por retroalimentação ou do produto final. Isso ocorre quando a atividade enzimática ela é reduzida ou interrompida quando há produto final suficiente, a inibição alostérica. Normalmente atua na primeira enzima da via metabólica. Observe essa sequência. Aqui, uma primeira enzima que recebe um substrato, ocorre a catálise e essa enzima é liberada. Aqui tem um outro intermediário que reage com uma outra enzima, um terceiro intermediário que reage com a enzima 3 e forma um produto final. E isso ocorre em sequência, até que você tenha uma quantidade grande de produto que vai dizer, olha, nós já temos estoque suficiente, não precisa mais continuar essa cadeia produtiva. Então, esses produtos eles se encaixam na primeira enzima, né, que é na região do sítio alostérico, indicando não precisa mais produzir porque já se tem estoque suficiente. Quando esse produto ele for totalmente consumido pela célula, vai ser mandada uma outra mensagem dizendo que agora pode começar o ciclo de produção novamente. Isso ocorre como um controle bioquímico da célula, né, para que ela não gaste energia produzindo uma substância que não é mais importante naquele momento ou que não é mais necessária. Isso, né, ocorre no controle da produção de aminoácidos na célula, vitaminas, bases nitrogenadas. Então, vamos para uma próxima etapa. Já relembramos os compostos biologicamente importantes, já falamos de bioenergética, já falamos de catálise, e agora nós vamos adentrar no assunto do metabolismo microbiano propriamente dito. Mas o que é metabolismo? Por que ele é tão importante para os organismos vivos? O metabolismo consiste na acumulação e na degradação de nutrientes dentro de uma célula. São reações químicas que fornecem energia e geram substâncias que sustentam esse organismo vivo. Essas reações, né, como eu disse, liberam ou requerem energia. E de onde vem essa energia? A fonte de energia para os organismos vivos podem ser moléculas químicas, que são os nutrientes, e são absorvidos pela célula, ou pode ser energia proveniente da luz. Esses nutrientes que são absorvidos são quebrados e liberam energia que estava contida nas suas ligações químicas. Essa energia liberada ela é armazenada e utilizada para as atividades celulares. Então, observe que eu tenho um momento em que há liberação de energia e um momento em que essa energia vai ser requerida. Então, é preciso haver um balanceamento energético. Os organismos eles são classificados de acordo com a sua fonte de energia. Os quimioheterotróficos são os que degradam compostos orgânicos, ou seja, têm compostos orgânicos como fonte de energia. Um exemplo, o Streptococcus lattes tem como fonte de energia a glicose e produz ácido lático e energia. Os quimioautotróficos têm como fonte de energia compostos inorgânicos, que são degradados, aqui por exemplo a nitrosomonas, degrada a amônia, produzindo nitrito e produzindo energia.
Já os fototróficos utilizam a luz como fonte de energia e não degradam nenhum substrato. A anabaena cilíndrica, na presença da luz, absorve essa luz através do seu pigmento fotossintetizante, libera energia e sintetiza carboidratos no seu processo de fotossíntese. Agora, por que as células precisam de energia, né? Essa energia ela é utilizada para a biossíntese de partes estruturais da célula, ou seja, os compostos dos quais as células se nutrem, eles são degradados, são decompostos em substâncias mais elementares, e essas substâncias mais elementares mais a energia são utilizados para sintetizar parede celular, membrana, todos os constituintes celulares. É utilizada para sintetizar enzimas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, para o reparo de danos e a manutenção da célula, para o processo de reprodução, para o armazenamento de nutrientes e excreção de produtos e para a movimentação, para a mobilidade. No metabolismo ocorrem dois tipos de reações. O primeiro tipo são as reações catabólicas ou degradativas, é o catabolismo. No catabolismo, os compostos complexos que são absorvidos pela célula são quebrados, degradados por ação de enzimas em reações bioquímicas, produzindo substâncias mais simples. Nesse processo ocorre liberação de energia. Esses produtos mais simples, eles vão ser utilizados como unidades básicas para a síntese de compostos celulares, nas reações que nós vamos falar daqui a pouco. Nesse processo ocorrem geralmente reações de hidrólise, reações de quebra, e são reações exergônicas. O outro grupo de reações que ocorre são as reações anabólicas, reações de síntese. No anabolismo, os compostos simples que foram produzidos lá no catabolismo, eles são utilizados com a energia que também foi produzida lá no catabolismo, para, através de reações bioquímicas catalisadas por enzimas, dar origem a compostos complexos que fazem parte dos constituintes celulares. São os materiais de crescimento para a célula. Nessas reações ocorre consumo de energia. Então, em síntese, nas reações anabólicas, ocorre síntese de compostos orgânicos. Nesse processo, reações de síntese por desidratação, ou seja, ocorre liberação de moléculas de água, e são reações endergônicas. Como eu disse, no metabolismo há a necessidade de um balanceamento energético entre esses dois grupos de reações, que são as reações catabólicas e anabólicas. As reações anabólicas são aquelas em que ocorre a degradação de moléculas complexas. Essas moléculas elas são quebradas, ocorre liberação de energia na forma de ATP e calor também vai ser liberado. Como resultado das reações catabólicas, nós temos a formação de moléculas mais simples. Essas moléculas simples, elas serão utilizadas para a síntese de constituintes celulares, através das reações anabólicas. Essas reações, elas requerem energia para acontecer. Nesse caso, a molécula de ATP, ela vai ser quebrada, aquela ligação de alta energia do grupo fosfato, ela vai ser quebrada, e a energia resultante vai ser utilizada pelas reações anabólicas para sintetizar moléculas complexas. Então, nesse esquema aqui, a gente observa o acoplamento energético, ou seja, reações que liberam energia e reações que requerem energia. A partir de agora, a gente vai entender como ocorre a transferência de energia. A transferência de energia em sistemas biológicos envolve reações de oxidação e redução. Um composto ele precisa doar elétrons para que um outro composto que precise receba esses elétrons. As reações de oxidação são reações de perda de elétrons, ou bioquimicamente falando, perda de átomos de hidrogênio.
Essas reações produzem energia através da quebra de ligações e são reações de desidrogenação, de perda de átomos de hidrogênio. Já as reações de redução envolvem ganhos de elétrons ou átomos de hidrogênio e, portanto, requerem energia. Nesse esqueminha, é possível ver uma molécula A que doa elétrons para uma molécula B. Aqui está ocorrendo um processo de oxidação. A molécula A, portanto, fica oxidada e a molécula B, por consequência, é reduzida. Então, nós temos um acoplamento aqui, uma reação de oxidação acoplada a uma reação de redução. A maioria das reações bioquímicas envolve transferência de um átomo de hidrogênio, ou seja, um elétron e um próton. Como esses elétrons eles não podem ficar soltos quando eles são liberados por uma molécula, tem que haver uma reação que requeira esses elétrons. Então, toda reação de oxidação requer acoplada uma redução. O composto que foi oxidado a gente chama de doador de elétrons. Guardem essa informação. E o composto que foi reduzido é o aceptor de elétrons. Então, aqui nessa reação, nós temos o A, a molécula A, é o doador de elétrons, e o B é o aceptor de elétrons. Observem essas reações que dão origem à molécula da água. Nessa primeira meia reação, o hidrogênio perde 2 elétrons e fica na sua forma oxidada. Esses 2 elétrons eles são recebidos pelo oxigênio, que fica na sua forma reduzida. Aqui nós temos 2 hidrogênios mais oxigênio, dando uma molécula de água. Nesse caso, o H2 é o doador de elétrons e o O2 é o aceptor de elétrons, que vai resultar na molécula de água. Para a produção de energia, a célula utiliza uma série integrada de reações de oxidação em sequência para sintetizar ATP. É o que a gente chama de sistema de transporte de elétrons. Vai ocorrendo a liberação gradativa de energia em várias etapas e, com isso, se tem uma maior eficiência de obtenção de energia. Observe aqui, temos um doador de elétrons, que é um composto reduzido que doa elétrons. É um nutriente ou um composto resultante da quebra de nutrientes. Ele tem a capacidade de doar elétrons e, portanto, vai sendo oxidado por uma sequência de reações até chegar ao aceptor final de elétrons. Com isso, nesse processo de uma série de oxidações, vai sendo liberada energia para a síntese de ATP. Os aceptores de elétrons mais conhecidos, é o oxigênio, no processo de respiração aeróbia, que depois de ser reduzido se transforma em água. E para os anaeróbios, temos o nitrato, os sulfatos como aceptores de elétrons. Por que uma molécula, um composto, pode ser doador e o outro tem que ser o aceptor? Isso se dá através do que a gente chama de potencial de redução. É a tendência que um composto tem de doar ou receber elétrons. Quando esse potencial de redução ele é negativo, isso quer dizer que o composto ele tem uma maior tendência de doar elétrons. Quando ele é positivo, há uma maior tendência em receber elétrons. No par redox, a gente tem sempre a forma oxidada, mais elétron, dando uma forma reduzida. A forma oxidada fica na esquerda e a forma reduzida na direita. Então, aqui nós temos o dióxido de carbono, a forma oxidada da glicose. O potencial de redução é negativo, ou seja, a glicose tem um maior potencial de doar elétrons. Nesse caso, nós temos aqui para a formação da molécula da água. O oxigênio é a forma oxidada e a água a forma reduzida. O potencial de redução é negativo, é positivo. Portanto, o oxigênio tem uma maior tendência de receber elétrons.
Nas reações bioquímicas, quanto maior for a diferença de potencial de redução entre o composto que é doador e o aceptor de elétrons, maior vai ser a energia livre liberada, ou seja, maior vai ser a quantidade de energia que pode ser utilizada para sintetizar ATP. No catabolismo, o doador de elétrons ele é sempre designado como fonte de energia. Guardem bem essa informação. Por exemplo, no processo de respiração aeróbia, o doador de elétrons é a glicose, o aceptor de elétrons é o oxigênio. Só para vocês terem uma noção. Então, quanto maior for a diferença de potencial de redução entre o doador e o aceptor, maior a energia que será liberada. Observem essa torre eletrônica. Nela existem uma série de pares redox de várias reações bioquímicas importantes. No topo, nós temos os melhores doadores de elétrons, os mais fortes, e na base, os melhores aceptores de elétrons. Vamos lá para o primeiro exemplo. Aqui nós temos o par glicose-CO2. E aqui embaixo nós temos oxigênio e água. Esses pares, eles são da reação de respiração aeróbica, em que a glicose vai ser degradada, sendo transformada em CO2 e com a consequente redução do oxigênio para a formação de molécula de água. No caso da respiração aeróbia, o oxigênio é o aceptor de elétrons e a glicose, o doador de elétrons. No slide anterior, eu disse que quanto maior for a diferença de potencial de redução entre o doador de elétrons e o aceptor, maior vai ser a quantidade de energia produzida, de energia livre para formar ATP. Faz de conta que aqui é uma escada. Olha a quantidade, um prédio, vamos dizer assim, olha a quantidade de degraus que foram necessários entre a glicose e o oxigênio, que é o aceptor. Agora vamos ver um outro par. Quando a gente tem aqui o nitrato como um aceptor de elétrons. Seria o caso da reação número 2. Está um pouquinho desfocado aqui. Mas observe a diferença de potencial, menor, são menos 163 kJ de energia produzido, contra menos 237 da respiração aeróbia. Aqui, nesse caso, quando a gente tem nitrato como aceptor de elétrons, é uma respiração anaeróbia. Então, com isso, dá para a gente explicar por que o processo aeróbio ele gera mais energia do que o processo anaeróbio, porque a diferença de potencial de redução entre o doador de elétrons e o aceptor é maior na respiração aeróbia do que na respiração anaeróbia, e por isso mais energia é liberada na respiração aeróbia. Para ocorrer as reações de oxidação e redução, se faz necessária a presença de carreadores de elétrons, que são as coenzimas, que nós falamos ainda há pouco. Elas têm a capacidade de transportar elétrons do doador até o aceptor final. As coenzimas que a gente vai mais falar aqui são o NAD e o NADP. Elas são carreadoras de átomos de hidrogênio. O NAD é a coenzima que participa do catabolismo. Aqui ela está na sua forma oxidada, que a gente comumente convenciona de NAD+, e o NADH, sua forma reduzida. O NADP e o NADPH, forma reduzida, participa do processo de anabolismo. Então, nessas reações de oxidação e redução, tem a presença de carreadores de elétrons, que agem junto com as enzimas, que são as coenzimas. Elas são livres e difusíveis, ou seja, elas participam de uma etapa inicial de uma reação bioquímica, percorrem a estrutura celular e podem agir lá em outra parte
do sistema reacional, né, se difundindo por toda a estrutura celular. Outras são ligadas às enzimas, como o FAD, na membrana citoplasmática, né, ficam presas. E sem a presença dessas coenzimas, as reações enzimáticas elas não podem ocorrer. São elas que fazem essa logística de transporte de elétrons entre o doador e o aceptor. Para ficar mais claro, vamos ver como ocorre esse ciclo catalítico com a presença do carreador de prótons e elétrons, né, do NAD. Observe que aqui nós temos a enzima número 1. Aqui tem o sítio de ligação do NAD+, sua forma oxidada, e o substrato. Então, a enzima 1 reage com o NAD+, e um substrato que, nesse caso aqui, é um doador de elétrons. Esse substrato reage, doando seus elétrons e prótons para o NAD+, que vai, então, se transformar em NADH, e o produto aqui na sua forma oxidada. Ambos, então, são liberados ao final da reação, deixando a enzima livre. Temos agora uma segunda enzima. O NADH acopla no seu sítio ativo e agora nós temos um outro substrato que vai receber esses elétrons. Eles formam o complexo enzima-substrato. O NADH doa os prótons e elétrons para esse substrato que vai ser reduzido. E aí ocorre a liberação do produto, agora reduzido, e o NADH volta a ser NAD+, que vai ser liberado para fazer uma nova reação com a enzima 1. Observem que o que eu falei ainda há pouco, o NAD ele é livre e difusível. Atuou aqui numa enzima, pegou os prótons e elétrons, levou para a próxima enzima, entregou para o produto, para o outro substrato aceptor de elétrons, formou um novo produto e está pronto para ir dar continuidade a essa reação. Vamos agora, então, entender como as células armazenam a energia resultante das reações de oxidação. Lembre-se que as reações de oxidação, elas liberam energia e essa energia é útil para formar o ATP. As células podem usar essa energia de outra forma? Vamos ficar sabendo agora. As reações de oxidação são reações exergônicas, elas liberam energia. Essa energia é utilizada pela célula para formar moléculas de ATP, a partir do ADP. O ADP é uma molécula de adenosina e 2 grupos fosfatos. Para formar o ATP, precisa de mais um grupo fosfato e energia. Então, é formada então uma molécula de 3 fosfatos, sendo que essa última ligação aqui é uma ligação de alta energia. E libera uma molécula de água, é uma síntese por desidratação. Esse processo, essa reação aqui, a gente denomina de fosforilação, ou seja, é a adição de um grupo fosfato ao ADP, formando o ATP. O ATP é a moeda de energia da célula. Ela é formada através de uma reação catabólica e é levada para que ocorram as reações anabólicas. Ela está presente em baixas concentrações, porque não é uma forma de armazenamento de energia. A gente chama de moeda de energia porque rapidamente ela é produzida e trocada, né? Então, não é armazenada. A produção de ATP nos micro-organismos ela ocorre de 3 formas. Isso vai depender da rota metabólica de cada um desses micro-organismos, né, e das suas características. É o que a gente chama de vias de fosforilação do ADP, para formar, né, para sintetizar ATP. No processo de respiração, a síntese de ATP se dá pelo mecanismo de fosforilação oxidativa. Isso ocorre quando a energia liberada pelas reações de oxidação de compostos químicos, né, que são os nutrientes, ela é utilizada para a síntese de ATP a partir do ADP, só que através da força protomotiva. Observem essa figura. Aqui eu tenho uma célula bacteriana
membrana citoplasmática, parede, né? No processo de fosforilação oxidativa, a célula ela expulsa prótons, né, H+, e dentro ficam mais hidroxilas. Isso ocorre pela dissociação da molécula da água. Ela intencionalmente faz com que haja essa diferença de potencial eletroquímico. Fora está mais positivo e dentro negativo. Essa situação faz com que a célula queira voltar a um equilíbrio, né? Então, tem a presença de uma enzima que a gente chama de ATP sintase, em que faz com que ocorra um fluxo de fora para dentro de prótons, e nesse fluxo ocorre a formação de ATP. Então, nesse processo, é o que a gente chama de fosforilação oxidativa. A gente vai entender de forma mais detalhada daqui a pouco. Já para os micro-organismos que fazem fermentação, a síntese de ATP se dá por fosforilação a nível de substrato. E essa fosforilação ela ocorre quando o grupo fosfato de um composto químico é removido e adicionado diretamente ao ADP, como tem aqui na ilustração, né? Um composto A dando um composto B, e um fosfato, ele é doado imediatamente ao composto B, que vai ser fosforilado. Depois nós temos a formação de um composto C, que doa esse fosfato ao ADP, formando uma molécula de ATP. Então, aqui a gente tem uma fosforilação em nível de substrato. Um outro processo que pode acontecer é a fotofosforilação. Ela só ocorre em micro-organismos que são fototróficos, quando a energia da luz conduz as reações de oxidação-redução para a síntese de moléculas de ATP. Existem formas de armazenamento de energia. A coenzima A é um exemplo. Ela é um composto de alta energia produzido pelas células e ela conserva essa energia nas suas ligações e ela é liberada nas reações exergônicas. Quando tem a formação da acetilcoenzima A, que é um derivado da coenzima A, quando essa ligação ela é quebrada, uma grande quantidade de energia é liberada e é utilizada para dar o início ao processo do ciclo de Krebs, que é uma das partes do processo de respiração aeróbia. É muito importante na energética dos processos anaeróbios, na fermentação, e participa também da síntese e degradação de lipídios e no processo do ciclo de Krebs. Os micro-organismos também podem armazenar energia através da formação de alguns polímeros que são insolúveis, são chamados grânulos, que são armazenados no interior das células. Isso funciona como uma reserva energética. São os polímeros de glicose, como o amido e o glicogênio, polímeros lipídicos, como o polibeta-hidroxibutirato, a polihidroxialcanoatos, né, que ficam armazenados no interior da célula, e a célula, quando tem alguma carência nutricional no ambiente, ela consome essa reserva energética. O enxofre elementar é muito utilizado em micro-organismos que são quimiolitotróficos sulfurados. Eles armazenam grânulos de enxofre e utilizam quando houver alguma necessidade. Esses polímeros eles são oxidados e vão dar origem a alguns componentes celulares, a manter esse organismo energeticamente funcionando. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Vamos resumir um pouquinho o que a gente aprendeu hoje, foi muita coisa, né? Então, nós falamos de reações catabólicas e anabólicas, fizemos a definição de metabolismo, vimos que as reações catabólicas são as reações degradativas, em que os compostos complexos eles são degradados em compostos mais simples, em substâncias mais simples, com liberação de energia útil para a formação de ATP. E essa energia e os compostos simples são utilizados nas reações anabólicas para a síntese de componentes celulares importantes para a célula. Vimos que para que essas reações aconteçam, é primordial a presença das enzimas, né, que elas vão catalisar essas reações.
é um importante catalisador biológico que acelera as reações bioquímicas e faz com que todo esse metabolismo ele possa acontecer de forma tão perfeita. E que, como resultado desse processo metabólico, a célula ela produz energia. Essa energia ela é produzida por reações de oxidação. Essas reações de oxidação liberam energia contida nas ligações e produzem moléculas de ATP através do mecanismo de fosforilação. Vimos que existem 3 mecanismos de fosforilação. Fosforilação oxidativa, que ocorre no processo de respiração, fosforilação a nível de substrato, que ocorre nos processos fermentativos, e fotofosforilação, que ocorre nos micro-organismos que fazem fotossíntese. E que, sempre que há uma oxidação, é necessário haver uma redução. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é muito assunto, né? É tudo muito novo, é muita informação, mas é importante vocês verem e reverem essa aula, fazerem a leitura dos livros e de material de apoio para melhor compreensão. Essas são as referências bibliográficas utilizadas na produção dessa aula e que vocês também podem consultar e devem ler esses livros para melhorar o entendimento. E até a próxima aula. Bons estudos, caprichem aí nas leituras e na próxima aula a gente tem mais conteúdo. Um abraço!